das doenças mais temidas é o câncer. E esse medo tem um motivo. Se as células cancerígenas não forem diagnosticadas com antecedência precocemente, a probabilidade de não mais ter cura é grande. Por isso, nós conversamos com uma oncologista para salientar os cuidados e também os mitos e as verdades sobre essa doença. Acompanhe. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, da década de 80 até os dias atuais, a incidência de pessoas com câncer aumentou em 20%. E a estimativa é que esse índice aumente mais 20% até 2020. Conhecido como o mal do século, o câncer atinge mais mulheres que homens. No Brasil, o câncer de mama é o vilão que mais ataca, seguido do câncer de pulmão e, na sequência, o de intestino grosso. Câncer é uma doença que você não pega, não adquire ninguém, não é contagioso, não é nada como uma doença viral. É uma doença que você tem uma célula todo o teu organismo e que essa célula sai do normal, produzindo uma família de células alteradas. O estímulo pode ser um estímulo genético, uma alteração, uma mutação de uma célula ou um estímulo do teu ambiente. Normalmente a gente diz assim, é como uma receita de bolo. Você tem vários ingredientes, não é um só, não é só a hereditariedade, não é só o fator ambiental. A gente tem vários fatores que fazem essa célula sair do normal e aí produzir uma famíliazinha de células alteradas. E essas células são de um órgão, são de uma estrutura toda do teu organismo e essa célula, para diferenciar de benigna e maligna, os tumores benignos eles se alteram, mas ficam sempre no mesmo lugar e não têm a capacidade de invadir outros órgãos. E as malignas são células alteradas que têm essa capacidade de invadir outros órgãos, de disseminar pelo corpo. Por que ele vem aumentando e a tendência a aumentar ainda mais? Nós temos, nos últimos 20 anos, dois fatores super importantes que fez com que aumentasse. Uma é o nosso envelhecimento da população. A gente está vendo nossa população envelhecendo mais. E o câncer, como é uma doença da velhice, normalmente a média de idade de 65 anos de incidência do câncer, então como a gente está vivendo mais, a gente então está tendo mais diagnósticos. Outra coisa seria a melhoria dos nossos diagnósticos. A gente está diagnosticando mais. Então, muita gente que morria antes de causas desconhecidas, hoje já se sabe que é devido ao câncer, melhoria de ressonâncias, tomografias, PET scan. Então, são exames que estão fazendo com que a gente tenha maior possibilidade de diagnosticar essas doenças. Existe muita invenção quanto à origem da doença. A partir de agora, esclareceremos alguns mitos e verdades. O adoçante causa câncer? Não, na realidade associou muito o aspartame, todos esses adoçantes, sacarina, como aumentando o risco de câncer de cólon. Mas não tem nada ainda realmente uma associação direta com isso, né? Então se recomenda que a pessoa use os adoçantes mais naturais, né? Mas o stevia, algum adoçante desse tipo que tem adoçante natural, mas não tem nada aprovado de certeza. E falar no celular pode desencadear a doença? Né, usar celular, fizeram vários estudos mostrando que talvez pudesse ter associação com tumores cerebrais, mas não tem associação direta. E o micro-ondas, hein? É vilão? Não, mas o micro-ondas é interessante a gente comentar que o que você bota a esquentar no micro-ondas. Então, eles recomendam que você não use esses plásticos para esquentar a comida, porque o plástico ele tende a incorporar na comida com o calor. Então, parece que esse plástico pode estar associado a você estar ingerindo substâncias outras. Então, no micro-ondas, usar vidro. Há quem acredite que até os antitranspirantes causam câncer. Será? Não, inclusive embaixo da axila a gente nem tem célula mamária, então não causa câncer, não causa câncer de mama nada. Então realmente a única coisa que pode acontecer é às vezes entupir uma glândulazinha sudorípara, que é essa glândula, e dar alguma inflamação, às vezes alguma coisa, mas não tem nada a ver com câncer. O esclarecimento agora é com relação ao estado emocional. Pessoas tristes, amarguradas e depressivas, será que têm mais chance de contrair o câncer? Tem algumas associações mostrando que as pessoas que são mais depressivas, mais ressentidas, mais magoadas, parece que tem maior incidência de câncer nesse caso. Mas assim, não existe uma coisa assim de ser triste e ter câncer. Mas uma coisa importante é durante a evolução do tratamento, é verdade. Se o paciente é depressivo durante o tratamento, ele provavelmente vai evoluir pior, ele não coopera com o tratamento, é um paciente mais difícil de você tratar, um paciente que tem esse tipo de perfil.
O câncer é hereditário? Na realidade, o câncer ele é genético porque ele tem uma alteração genética. Há uma mutação, uma alteração daquela célula. Agora, ele é hereditário somente em 10 a 12% dos casos. Então, assim, a alteração genética acontece, aquela célula realmente ela vai mudar, ela vai fazer um clone de células completamente diferente, então tem um fator genético associado no câncer. Então aquele tabagista ou aquela pessoa que ingere muito álcool, todos os fatores ambientais, por exemplo, pessoas que trabalham com giz, né, são fatores que podem estar associados a desenvolver o câncer. O giz? Giz, professores que trabalham na rede, tanto que agora já tiraram o giz das salas de aula. Agora você está usando esses quadros, porque giz a gente aspira e ele pode levar a algumas doenças pulmonares, e as doenças pulmonares cronicamente podem, no futuro, desenvolver doenças neoplásicas. Sol em excesso pode ser um desencadeador da doença. Mito ou verdade? Na realidade, o sol ele vai causar alterações de pele, tumores de pele lá nos 60, 70 anos. Então, a pessoa vai colher, digamos assim, os frutos daquele excesso de sol lá no final da vida. Por quê? Porque aquele sol em excesso vai fazer ceratoses, alterações de pele da pessoa lá na velhice. Então, na realidade, o excesso de sol, sim, pode causar câncer de pele lá, principalmente pessoa de pele clara, como nós temos aqui no nosso vale. Que o fumo faz mal, todos sabem. Mas será que os fumantes passivos também podem ter câncer por apenas respirar a fumaça? Podem, tá já provado que fumante passivo pode, né, principalmente daqueles fumantes que são bem veterados, fumam em lugares fechados, quem está em lugares, ambientes fechados. Antigamente tinha pessoal que trabalhava nesses ambientes bem fechados, bem poluídos, empoeirados e tal, tem realmente maior incidência de doenças. Trabalhadores de minas, de lugares também fechados, também tem mais incidência de câncer nesses pacientes. A oncologista Lisiane Anzanello ressalta: conhecer a si mesmo e perceber se algo não está bem no seu organismo são atitudes aliadas para o diagnóstico precoce. Eu diria assim, quanto mais você conhecer teu corpo, melhor. Então, o que eu vejo assim, as pessoas muitas vezes têm muitos sintomas da doença, mas as pessoas dão desculpas. Por exemplo, eu estou com uma dor de estômago, e aí a pessoa diz, é aquele arroz, aquele feijão, não é aquilo que eu comi. Eu estou com uma diarreia, não, foi aquele doce. Não é. Então, a pessoa sempre dá uma desculpa de alguns sintomas. Só que os sintomas, normalmente, que durarem mais que uma semana, você tem que ficar atento, porque não é uma coisa natural. Por exemplo, sangramentos, nódulos, dores, são coisas que você tem que estar atento. Então, coisas que se repetem e ficam cronicamente no teu corpo, você tem que estar atento. Então, na realidade, o câncer não é uma doença silenciosa, ela vai te dar sintomas. Só que normalmente as pessoas vão empurrando com a barriga e tem aquela coisa assim de quem procura acha, eu vou esperar, não, vou aparecer, tudo que não dói não é câncer, e não é verdade, porque o câncer não dói muitas vezes, né? Ou dói às vezes, então isso não é uma condição, tem que ser assim, né?